Arthur Doval pagou um mico absurdo e se deu muito mal ao tentar criticar o Lula, distorcendo uma fala do presidente sobre a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Ele tentou distorcer para imputar uma conotação pejorativa, mas deu errado, todo mundo percebeu a farsa e ele ficou com a fama de desonesto, mostrando que aquilo que falamos sobre o MBL tá correto, o movimento acabou, não é mais relevante, eles não têm mais o que criticar, não podem criticar a economia, então tem que ficar nessas pautas ideológicas e na distorção de informações. O Arthur Doval, por exemplo, no canal dele, só critica a Barbie e também a Copa do Mundo Feminina. Eu não entendo porque ele critica tanto a Copa do Mundo Feminina, tá cheio de mulher pobre ali, ele deveria gostar, não é mesmo? Mas o que você acha do Arthur Doval? Coloca aqui nos comentários. Você concorda comigo que o MBL acabou e eles são irrelevantes? E essas distorções para atacarem o Lula? É mau caratismo? Deixa o seu like se você concorda comigo que esse movimento acabou e o Arthur é um pastel e se inscreva no canal. O que o Arthur, pessoal, ele fez? Houve a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. E o pessoal da direita fica assim polvorosa para criticar o campeonato feminino de futebol. De fato, o nível técnico do futebol feminino é mais baixo, é inferior ao nível técnico do futebol masculino. Claro, são anos de desenvolvimento a mais no futebol masculino do que no futebol feminino. Mas ver mulheres na seleção incomoda o pessoal da direita. Eu não sei porquê e também incomoda o Arthur Doval. O Arthur, ele pegou uma fala do Lula e distorceu. Porque o Lula falou o seguinte, né? Assisti só meio tempo e saí. Tava cheio de mulher. Falando sobre a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Só que o Arthur pegou só esse trecho. Porque na verdade o que o Lula disse? Ele falou assim, assisti só meio tempo, tinha muita mulher e eu saí. Porque eu me manquei. Ou seja, o Lula promoveu a estreia da seleção brasileira com várias mulheres, várias ministras, Simone Tebet, a Janja, já tava todo mundo lá. E ele era o único homem, então ele percebeu um desconforto e saiu para deixar todo mundo à vontade. Só que o Arthur, ele distorceu essa fala para ficar pejorativo. Só que o plano dele deu errado, porque todo mundo percebeu, todo mundo o criticou. Se você for olhar os comentários, todo mundo tá criticando, 95% dos comentários criticando o Arthur Doval, falando que ele foi desonesto, falando que ele estava distorcendo a fala e fazendo provocações sobre a viagem que ele fez lá à Europa. Você sabe a viagem que eu estou falando, daquele fatídico episódio do Tour de Blonde, né? De que elas seriam fáceis por serem pobres. Uma fala assim completamente execrável. E o Arthur, ele deveria vestir calça comprida. Primeiro porque ele não é homem, já não é mais um moleque, ele tem quase 40 anos. E se ele quiser ser um agente político, e ele já foi político, ele deveria não distorcer, ou deveria ser mais honesto, que talvez seja um pouco difícil de falar para o Arthur ser. Porque, cá entre nós, né? Arthur, você foi deputado, cara. Veste uma calça comprida. Honra essa barba que você tem na cara, você tem 40 anos. Fica com comportamento de moleque. Isso é coisa de moleque, mostrando que o MBL simplesmente acabou. Falamos isso no fim de semana, link aqui no card. O MBL, qual que seria a grande pauta deles? Falar de economia. Só que a economia brasileira está indo bem. O Haddad destruiu, silenciou o movimento. Então o que eles estão fazendo? Adotando novamente a pauta ideológica lá de 2015, 2016. Só que isso já tem 10 anos. Todos esses meninos do MBL, que agora já não são mais meninos, estão com cabelo branco. Renan Santos tem 40 anos, o Doval tem 40 anos. Eles não dialogam mais com um público de 18, 19 anos. O público deles envelheceu, eles perderam a identidade. Vão ficar invadindo a universidade, os tiozões. Os caras vão olhar para ele e falar, pô, esses caras não trabalham? Como que eles têm tempo para ficar invadindo a universidade? Como que eles têm tempo de ficar distorcendo notícia? Os caras têm 40 anos e não trabalham, quer criticar a esquerda, quer falar que a esquerda não trabalha, mas eles próprios trabalham? Claro que não. Só ficam na internet o dia inteiro fazendo auezinho. É assim, é uma grande palhaçada essa regressão do MBL. Ou, eles, na verdade, acho que eles queriam isso, né? Eles são adolescentes rebeldes, adolescentes tardios que não querem colocar calça comprida. Você vê o Renan Santos se vestindo, se veste como um adolescente, é um vovô garoto. Mas me chama a atenção, né? Essa raiva do Arthur Doval, né? Esses comentários do Arthur Doval sobre a Copa do Mundo Feminina. Porque se você entrar hoje no canal do Arthur Doval, ele que já foi político, você vai encontrar lá críticas ao filme da Barbie, críticas à seleção feminina e invasão à universidade. Esse é o canal do Arthur.
é a única coisa que ele tem a oferecer. Ele e o MBL só podem oferecer a bagunça, o que é muito interessante, né? Porque a única forma do Arthur entrar numa universidade pública é com a invasão mesmo. Porque no vestibular que ele prestou há 20 anos para entrar na Universidade de São Paulo, ele foi reprovado. Não conseguiu passar. Então é a única forma dele ter entrar na pública. E como eu falei, eu não entendo porque ele critica tanto assim o futebol feminino. Porque a gente sabe que o futebol feminino, as atletas ganham bem menos que os homens. E muitas ali, o próprio Lula falou, recebem Bolsa Atleta. Ou seja, não somente as atletas brasileiras, mas as atletas de várias seleções, elas são pobres. E não são são as mulheres pobres que atraem o Arthur, que deixa ele vidradão, como aconteceu na Europa, então ele deveria gostar. Não faz muito sentido, né? Ele detestar tanto assim o futebol feminino. Só que a crítica que ele fez à Barbie, ela é muito interessante, pessoal, e é muito condizente com o comportamento que ele teve lá na Europa, porque ele fala o seguinte, ele fica meio dúbio ali, né? Porque ele não sabe se ele gostou ou não. Ele aparentemente gostou do filme, mas parece que ele não pode assumir que gostou. Então o que ele faz? Ele adota de novo o velho discurso ideológico. Ele fala o seguinte, o filme da Barbie é muito bom, tem efeitos muito bons, a história é boa, só que aí vem a crítica ao patriarcado. E ele começa a criticar porque tem um discurso anti-homem, e isso o incomodou. Esse incômodo dele, né, com esse discurso anti-homem do filme da Barbie, eu não vi o filme da Barbie, tá? Mas comentando o Arthur, e essa crítica ao patriarcado, que também o incomodou, é muito interessante com o comportamento que ele teve lá na Europa. Porque o Arthur, ele não acreditava, isso é um ponto muito importante, que ele poderia sujeitar aquelas mulheres pelo fato dele ser homem e elas serem mulheres. Não. E muito menos o fato dele ser brasileiro e elas europeias. Também não. O Arthur acreditou que ele poderia sujeitar aquelas mulheres porque havia uma diferença de riqueza. Uma diferença econômica. Ele por ser rico e elas por serem pobres, elas deveriam se sujeitar a ele. Então ele ficar incomodado com a crítica ao patriarcado e se sentir incomodado com o filme da Barbie por criticar uma postura dele é muito, mas muito interessante sobre essa fragilidade do próprio Mamãe Falei. Ele não percebeu isso. Claro que ele não vai perceber. Enfim. Mas voltando aqui ao MBL, vale a pena nós destacarmos também a crítica completamente abilolada do Renan Santos ao Silvio de Almeida. Porque o Silvio de Almeida está promovendo uma caravana para avaliar as condições das penitenciárias brasileiras, como a violação de direitos humanos. Porque tem muitas pessoas ali que estão vivendo em uma condição assim subhumana. Isso não pode acontecer, porque aquelas pessoas estão em proteção do Estado. E o Estado tem que garantir o mínimo de dignidade para aquelas pessoas, por piores que tenham sido os delitos que elas cometeram. E mais ainda, alguns estão ali, ou vários estão lá, mesmo que as penas já tenham passado. Então há uma necessidade de avaliação dessa situação. Mas aí o Renan Santos distorceu também a notícia, quis dar a entender que o Silvio de Almeida está indo lá para garantir direitos humanos para bandidos, criminosos, a velha distorção do MBL, porque como nós falamos, não tem como eles criticarem o ponto de vista econômico do governo Lula. Porque saiu uma notícia da Fitch que aumentou a nota de crédito do Brasil de BB- ou BBB- para BBB ou BBB. Ou seja, aumentou a atratividade de investimentos do Brasil. O que significa aumentar a linha de crédito, a nota de crédito? Significa que os investidores podem ficar mais tranquilos, porque o país é um bom pagador dos seus débitos. Isso significa também que as contas públicas do país estão controladas. E é claro que tudo isso deve ao ótimo trabalho que o Fernando Haddad tem feito. Tanto que o Haddad comemorou essa notícia da Fitch. Isso esvazia discursos de MBLs, pessoal da direita e afins. Talvez eles nunca tiveram um discurso. Eles sempre tiveram a bagunça, o auê, a baderna. E agora eles voltaram a isso, né? Mas, Arthur, bota uma calça comprida, vai. E toma um pouco de... Tá com umas entradas, hein? Uns medicamentos aí.